Cabines avançadas e recuadas nos caminhões. Historicamente, os primeiros veículos automotores eram praticamente carroças ou charretes com motores a vapor e depois de combustão, adaptados, na maioria das vezes sob o veículo, surgindo os primeiros veículos de carga com o posto do motorista avançado. Porém, com o aumento dos motores e melhorias da arquitetura, era um passo lógico que o motor ficasse acondicionado à parte do compartimento de passageiros, começando a ficar à frente do posto do motorista. Dessa maneira, os primeiros veículos de carga começaram a ter grande capô frontal para abrigar o motor e seus periféricos. Nos anos seguintes, isso ocorria nos ônibus, que no início da história utilizavam chassi de caminhões, com as caminhonetes e os automóveis. Note que muitos automóveis da época eram enormes. O grande capô abrigando motores na posição longitudinal era bem comum. No Brasil, os veículos comerciais disponíveis, sempre trazidos dos mercados norte-americano e europeu, eram com os grandes e convencionais capôs. E ainda antes da década de 50, parece-me que os primeiros veículos a começarem a perder o capô foram os ônibus, que inclusive foram recepcionados pelo mercado na época com grande estranheza. Um deles, inclusive, foi apelidado de Sinfonia Inacabada. Enquanto isso, nos Estados Unidos, os grandes veículos, desde os automóveis, as picapes e os caminhões, tinham a tendência de ficarem maiores, graças aos grandes motores, e nos caminhões de carga colocava-se dormitórios e outros itens para viagens longas. Na Europa, porém, em algum período da primeira metade do século XX, com a grande quantidade de veículos circulando, começou-se a perceber a necessidade de criar veículos mais compactos, que ocupassem menos espaço, que tivessem maior proveito de seu volume em carga útil, consequentemente, tivessem maior capacidade de manobra e ocupassem menos espaço nas vias. Vários modelos com a cabine sobre o motor começaram a surgir, dando o nome de cabine avançada. Nota-se que a principal causa do encurtamento das cabines foi a racionalização do espaço, de forma a tirar maior proveito do veículo em área útil para carga, e neste sentido surgiram legislações para padronizar o comprimento máximo permitido. Essa mudança foi notável a partir de meados da década de 40. E como não ocorria apenas com caminhões, um veículo que foi um grande exemplo para toda a indústria automotiva foi a Kombi, que quando construída tinha um desenho que rompia com todo o padrão da época, um desenho que era enaltecido em várias propagandas criticando as concorrentes devido a seu grande aproveitamento de espaço. Isso fez surgirem outros concorrentes, como o DKV F79 Van, Fiat 1100, Peugeot D3 e D4 e Renault Estafette. Nos Estados Unidos, uma das primeiras a seguir a tendência foi a Ford com a Ecoline, e depois a Chevrolet com o Van Convair. Claro que é um tipo de veículo com filosofia de uso bem diferente de um caminhão para longa distância. Porém, eles não seriam poupados da racionalização do espaço em favor da carga e em detrimento do espaço da cabine. O ápice da invasão das cabines avançadas aparentemente foi na década de 50. As várias marcas de caminhões logo começariam a lançar suas soluções. As maiores marcas europeias, por exemplo, Scania, Volvo, Mercedes-Benz, DAF e outras, lançavam suas cabines avançadas. Nessa década de 50, chegavam ao Brasil, por exemplo, os Mercedes LP, e os Fenemé, derivados da Alfa Romeo italiana. E curiosamente, até mesmo nos Estados Unidos houve essa tendência, limitando-se ao comprimento máximo dos conjuntos, surgindo em todas as marcas os chamados Cab-Over Engine. A própria Ford lançava várias versões de Cab-Over. A Chevrolet também seguia no mesmo sentido, e as outras clássicas marcas de pesados americanos, Peterbilt, Kenworth, Freightliner, White e algumas outras, colocavam no mercado alguns icônicos caminhões neste estilo.
Porém, nos Estados Unidos, em particular, a preferência local por grandes cabines dormitório não dava o braço a torcer, e na década de 70, a regulamentação de comprimento que inviabilizava as cabines recuadas foi revogada, e jamais algo do tipo entraria em vigor, permanecendo o mercado norte-americano único no mundo até hoje quando se trata do tipo de cabine de rodoviário de longa distância. Enquanto na Europa a adoção dos cabines frontais seguiam em passos largos e nos Estados Unidos declinavam, o Brasil ficava no meio do caminho, pois quase a totalidade dos modelos eram derivados desses outros dois mercados. Geralmente recebia modelos já defasados daquelas localidades. Dessa forma, pelas décadas de 70 e 80, foi grande ainda o emprego de modelos com grande capô, de cabines avançadas ou semi-avançadas, como os Fords, os Chevrolets, Dodges, Scanias, Volvos e por fim Mercedes, que inclusive chegou a lançar a série HPN especialmente para o mercado da América Latina. Mesmo assim, pôde-se notar o grande sucesso das cabines frontais. Após a instituição do Código de Trânsito Brasileiro em 96, a Resolução número 12/98 do CONTRAN passou a estabelecer os comprimentos máximos para os veículos. Dentre outras, seria atualizada pela Resolução CONTRAN número 210 de 2006, notoriamente seguindo os padrões europeus. Neste meio tempo, a oferta e as vendas dos modelos de cabine avançada caíram drasticamente. A Scania encerrou a produção de seu último modelo T124 em meados de 2005. E a Volvo de seu último modelo NH12 em meados de 2006. Apenas a Mercedes permaneceu por muitos anos oferecendo apenas um modelo, sem grandes evoluções e sofisticações, sendo o último o a-tron 1635, encerrado recentemente. Curiosamente, alguns modelos de caminhões tipicamente norte-americanos chegaram a ser testados no Brasil, em várias ocasiões distintas, como o Freightliner Century Class em meados de 2002, os Kenworth T600 e T800, o Ford Aeromax e o International 9200, que chegou a ser efetivamente vendido por aqui, porém nenhum deles prosperou neste mercado. As maiores vantagens identificadas pelos motoristas quando se compara um cabine avançada e um cabine recuada era, por exemplo, maior espaço interno, já que o piso do caminhão não precisava de nenhum ressalto sobre o motor, maior conforto ao rodar, pois o eixo à frente dos assentos transferia menos vibrações ou solavancos para os assentos, acesso ao motor sem precisar bascular a cabine desalojando o motorista, além de ter maior segurança para o motorista em caso de acidentes com colisão frontal. Porém, a única dessas vantagens que parece realmente prosperar é a da não necessidade de bascular a cabine para ter acesso ao motor, pois a indústria melhorou muito ao longo dos anos os projetos de engenharia e arquitetura das cabines e seus sistemas de segurança, possibilitando, por exemplo, piso plano ou quase plano em algumas cabines, sistemas de amortecimento eficientes para cabines e assentos e criação de sistemas de segurança em colisões, criação de células de sobrevivência e outros dispositivos, como airbags, não podendo comparar em segurança um frontal moderno com um convencional antigo. Claro que todas as vantagens não estão presentes em todos os veículos. Por fim, percebe-se que houve ao longo dos anos um processo de evolução e adaptação dos veículos de carga nesse sentido. No mercado norte-americano, a necessidade e a forte cultura local, tanto dos usuários como dos fabricantes, ainda tornam os caminhões dormitório de cabine recuada maioria para o transporte em longas distâncias. No mais, podem ser vantajosos, por exemplo, em aplicações militares, reduzindo a altura total e com maior facilidade para blindagens, por exemplo. No mais, no Brasil, mesmo não sendo proibidos, seguem a restrição de comprimento total e a tendência dos países de origem, no caso europeu.